Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dando continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6. Vamos ler os versos 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Vamos ler essa oração todos juntos? 1, 2, 3 e... Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção da tua palavra que nos apresenta a oração dos filhos, a oração ensinada pelo teu Filho para nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a meditarmos a respeito do que Jesus nos ensina nessa oração e que possamos aplicar isso nas nossas vidas para a glória do teu nome. Ó Deus, fala conosco. Te peço que não permita que eu atrapalhe ou que eu seja um obstáculo para que a tua igreja ouça a tua voz nessa noite, que não seja a minha voz, que não sejam as minhas ideias, mas que seja a tua voz, a tua palavra, o alimento verdadeiro que nós precisamos. Que o Senhor fale com a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quem está acompanhando nossa série, nós estamos já alguns dias no capítulo 6, vendo o modo de vida do cristão. O Sermão do Monte começou com as bem-aventuranças, falando como um cristão deve ser antes de se preocupar daquilo que um cristão deve fazer. Então, nós passamos um bom tempo falando das bem-aventuranças, vendo a maneira de ser de um cristão. E depois disso, nós entramos então no fazer. E vimos como a nossa justiça tem que superar em muito a justiça dos escribas e fariseus, e terminamos o capítulo 5 com os 6 exemplos que Jesus deu, mostrando de que maneira a nossa justiça deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, fazendo uma comparação com o modo como eles apresentavam a lei. Então, Jesus confronta os ensinos dos escribas e fariseus, nos mostrando qual é a verdadeira intenção da lei, o espírito da lei, e de que maneira nós deveríamos nos aproximar da lei, tendo uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Então, a partir do capítulo 6, nós vimos que Jesus está falando do nosso dia a dia, de como é a vida comum de um cristão, de que maneira um cristão vive a sua vida cotidianamente, segunda, terça, quarta, quinta, né? E ele nos faz esse ensinamento, dividindo aqui no capítulo 6, em dois tipos de ensinamento. Do verso 1 até o verso 18, Jesus vai estar nos ensinando a respeito da vida religiosa, da vida espiritual, de que maneira um cristão vive a sua vida espiritual no seu dia a dia. E a partir do verso 19 até o 34, Jesus vai nos ensinar a respeito da vida material, de que maneira um cristão lida com as coisas desse mundo. Então, quando começamos, nós vimos que no verso 1, ele nos dá, então, um ensinamento geral, que vamos ver aí o verso 1 do capítulo 6, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Que obras de justiça são essas? Nós vimos que ele apresenta essas 3 obras de justiça como? O dar esmolas,
que é no verso 2, a oração, que é a partir do verso 5, e o jejum, que está a partir do verso 16. Então, a vida espiritual de um cristão, a vida religiosa de um cristão, ela está resumida nessas 3 práticas. O dar esmola tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. De que maneira nós nos dedicamos ao próximo, de que maneira nós nos dedicamos a ajudar, a socorrer. E isso não tem a ver apenas com dinheiro, nós já falamos sobre isso, mas tem a ver com nós dedicarmos o nosso tempo, nós dedicarmos os nossos recursos, dedicarmos a nossa vida a servir, a socorrer o próximo. Então, ser um cristão, a vida cotidiana, o normal de um cristão no seu dia a dia é socorrer pessoas, é ajudar pessoas. Vimos também na semana passada que a oração é um outro aspecto da vida que tem a ver com o relacionamento do cristão com Deus. Deus, ele enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados porque ele queria ter um relacionamento conosco. Não é simplesmente para nos dar o céu. Ele não veio simplesmente nos salvar e nos deixar aqui nesse mundo ou ficar à parte de nós. O desejo dele, ao perdoar os nossos pecados, era que nós tivéssemos uma comunhão com ele, porque era o pecado que nos impedia de ter uma comunhão com ele. Então, no momento que ele supre, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, ele supre e derruba essa barreira do pecado, nos trazendo perdão através do sacrifício de Cristo. O que ele espera de nós é um relacionamento, e a oração é justamente esse relacionamento. E o terceiro aspecto é o jejum, que é a maneira que vai falar de como nós nos relacionamos com o pecado, porque nós precisamos lutar contra o pecado. Então, a vida religiosa, a vida espiritual de um cristão se resume em ajudar o próximo, em ter um relacionamento íntimo e próximo de oração com Deus e lutar contra o seu pecado. É isso que um cristão faz todos os dias, da hora que acorda até a hora que dorme. E vejam que todos os 3 exemplos que eu falei no verso 2, quando, pois, você der esmola. Verso 5, e quando orarem. Verso 16, quando jejuarem. O que esse quando nos diz? Nos diz que é esperado. Ele não diz se você der esmola, se você orar, se você jejuar. Ele diz quando. Ou seja, Jesus está nos dizendo que existe uma expectativa de que o cristão faça todas essas coisas. Quando nós ajudarmos o próximo, quando nós tivermos o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, quando nós estivermos lutando contra o pecado. É uma atitude esperada de nós. Então, nós já passamos pela a questão do abençoar, do dar esmola, nós já passamos pela questão do orar, de não sermos hipócritas, como aqueles que oram em pé nas sinagogas, mas no ensino a respeito da oração, Jesus achou por bem não se limitar a fazer como ele estava fazendo, como ele fez na questão das esmolas e como ele vai fazer na questão do jejum. Qual é o formato que Jesus tem usado aqui para nos ensinar isso? Ele nos fala de um jeito errado de fazer as coisas, né? Quando ele fala lá do dar esmola, né? Quando pois você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Ou seja, ele nos diz como não dar esmolas e depois ele vem e ensina como fazer. Com a oração ele fez a mesma coisa. Só que aqui, especificamente, na questão da oração, Jesus, ele além de dizer que como nós deveríamos orar, né? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o nosso Pai, ele também diz para não falarmos palavras com vãs repetições como os gentios, mas ele achou por bem, a partir do verso 9, em nos trazer um ensino prático. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus nos dá um ensino prático a respeito da oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito aqui dessa oração, que alguns chamam de Pai Nosso, alguns chamam de oração dominical, alguns chamam de oração dos filhos. Essa eu vou mostrar para vocês porque é o título que eu prefiro para essa oração, a oração
dos filhos. E ele aqui, nessa oração, nós precisamos entender, primeiramente, que ele está nos dando um modelo. O que Jesus está nos dando aqui é um modelo, uma estrutura. E nós vamos analisar justamente essa estrutura. Ah, Guilherme, então eu não posso recitar o Pai Nosso, eu não posso orar o Pai Nosso? Claro que pode. Não há uma proibição disso. O risco que nós corremos é de estarmos simplesmente reproduzindo as palavras sem entendermos o que nós estamos dizendo e o porquê nós estamos dizendo. Se nós simplesmente repetirmos o Pai Nosso, e nós falamos sobre isso na semana passada, nós estaremos fazendo como os gentios, né? Que usam vãs repetições. Aquelas pessoas que acreditam, nós precisamos, eu vou passar a noite em oração, então faz 100 Pai Nossos. No terceiro, você já não está mais pensando sobre o que você está dizendo. Então, aquilo que Jesus nos deu como modelo se torna apenas uma vã repetição. Então, entendendo que Jesus nos deu um modelo, nós vamos então começar a analisar esse modelo, que vai ser uma estrutura que, aprendendo, nós vamos trazer para todas as nossas orações. Nós vamos entender o que Jesus está ensinando aqui e como nós vamos aplicar isso na nossa vida de oração. Então, o que Jesus traz nesse modelo são duas coisas: o como orar e o sobre que orar. Existe uma maneira de nós fazermos a oração e existem coisas que nós devemos pleitear, que nós devemos orar, que nós devemos pedir numa oração. Então, nós vamos começar essa noite a meditar sobre esse como e sobre como esse sobre o que orar. Então, começando com o como. Jesus começa essa oração com uma expressão, com uma invocação, que é: Pai nosso que estás no céu. Essa invocação vai nos ditar o como orar. Uma expressão que, se nós passarmos direto, né, sem meditarmos a respeito dela, ela não vai cumprir o seu propósito, mas essa expressão disciplina a maneira como nós vamos nos aproximar de Deus em oração. Primeira coisa, quando Jesus diz Pai Nosso, o que ele está declarando aqui, e é algo que o mundo e muitas pessoas ficam chateadas quando se fala essa verdade bíblica, é que essa oração não é uma oração para todo mundo. Porque o mundo costuma dizer e quer impor essa verdade, impor essa mentira como verdade, de que todos são filhos de Deus, que todos podem se aproximar de Deus como Pai. Mas o que a Bíblia nos ensina não é isso. Não somos todos filhos de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Não, somos todos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não. Vamos lá, avance um pouquinho e vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, deixe marcado aí. João 1, vamos ler do 10 ao 13. João fazendo, né, o seu início, a sua doxologia aqui do início do Evangelho, do seu Evangelho, ele fala a respeito de Jesus e ele chama Jesus de Verbo. Então, a partir do verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o que aconteceu? O mundo não o conheceu. Jesus, o Verbo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então percebam, meus queridos, verso 12, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus para quem? Para aqueles que o receberam. No verso 11, nós vemos que houve pessoas que não o receberam. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui nós percebemos claramente uma divisão. Quem recebeu Jesus é filho. Quem não recebeu Jesus não é filho. Então a oração que Jesus está nos trazendo, e pode voltar lá para Mateus 6, a oração que Jesus está fazendo, que está nos ensinando, o que ele está nos dizendo essa oração não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode se aproximar de Deus, porque somente os filhos podem fazer isso. Ele é Pai e nós devemos ser filhos, e só somos filhos se nós recebermos o Filho, se nós formos então transformados por meio do Senhor Jesus. Somente aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. É isso que as Escrituras afirmam. Não importa o que o mundo diga, somente os que estão em Cristo é que são filhos de Deus. E somente esses que podem se dirigir a Deus, porque Ele é Pai nosso. Ele não é Pai de todo mundo. Só que Ele não é qualquer Pai. Ele é o Pai nosso que está onde? Nos céus. Ele não é qualquer pai. Ele não é como os pais terrenos. Porque quando a gente entende, e quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, para aqueles que têm uma boa referência de Pai, eles vão encontrar em Deus uma boa referência. Mas existem não poucas pessoas que têm uma péssima referência de Pai. Então, quando se apresenta Deus como Pai, a pessoa pode entender, isso pode ativar gatilhos na pessoa, tipo, se Deus é Pai, então Ele não é bom. Por quê? Porque o meu pai não foi bom. Porque meu pai não foi uma boa pessoa. Porque meu pai não me deu um bom tratamento. Porque eu sofri muito na mão do meu pai. Imagina você falar para uma criança que foi abusada, violentada pelo seu pai ao longo de toda a sua infância, e depois você diz para ele, olha só, Deus é Pai. Ele não vai querer, então eu não quero nada com esse Deus. Se fosse mãe, talvez, mas pai, não. Então Jesus faz uma diferenciação de que nosso Pai, Ele está nos céus. Esse Pai que nós estamos nos dirigindo em oração é o Senhor, soberano das nações. É o Senhor, Rei de todas as coisas. É o Senhor, o Criador do universo, o sustentador do universo. Esse é o nosso Pai. Não é qualquer Pai, é o Deus Criador e soberano. Então, nessa expressão, Pai nosso que estás nos céus, está envolvido um conhecimento sobre nós, ou seja, eu preciso estar em Cristo para ser filho, e existe um conhecimento a respeito de Deus, com quem nós estamos falando. É o nosso Pai, por causa de Cristo, mas é o soberano. Ele está nos céus, Ele governa, Ele é Senhor. Então, diante disso, a nossa oração, ela já começa assim para que nós estejamos corretamente posicionados. Porque nós oramos de joelhos, né? Nós costumamos curvar a nossa fronte, isso é natural, nós aprendemos, nós fomos condicionados a isso. Mas esse movimento de ajoelhar e de curvar a fronte quando vamos orar, isso não é um mero movimento, isso é um entendimento de com quem nós estamos falando. Nós precisamos iniciar a nossa oração, e Jesus inicia a oração nos posicionando.
Porque mesmo que eu não esteja de joelhos, porque se eu estiver orando num lugar onde eu não possa estar de joelhos, mesmo que eu não curve a minha fronte, porque eu não possa fechar meus olhos, porque eu esteja numa outra situação e não possa curvar a fronte, mesmo se meu corpo não expressa essa reverência, se eu souber que meu Pai é o Pai que está nos céus, se eu souber com quem eu estou falando, eu estarei na posição correta, eu estarei sabendo que Ele é meu Pai, mas Ele é o soberano. Então, é o soberano que me ama, é o Senhor que me salva, mas nesse relacionamento, é um relacionamento onde Ele amorosamente me acolhe, Ele amorosamente me adota como seu filho, mas Ele não deixou de ser o soberano das nações. Então, nós temos esse relacionamento de submissão. Uma oração, ela deve começar com esse reconhecimento, porque nesse reconhecimento nós estaremos corretamente posicionados diante de Deus, mesmo que não possamos dobrar os nossos joelhos, mesmo que não possamos curvar a nossa fronte, nós estaremos corretamente posicionados diante do Pai que está nos céus. Percebam que todas as orações das Escrituras começam com esse reconhecimento. Vou trazer 2 exemplos para você. Vamos lá, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Volte um pouco aí, Daniel, capítulo 9. Daniel vai fazer uma oração pelo povo. Verso 4. Daniel, capítulo 9, verso 4. Olha como Daniel começa a sua oração. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vejam, aqui, o Antigo Testamento, ainda não há essa revelação de Deus como Pai. Mas ele se dirige ao Senhor como sendo um Deus grande, temível, mas também misericordioso e fiel, porque ele diz que ele é grande e temível, mas que guarda a aliança e a misericórdia. Então essa relação de um Deus grande, de um Deus poderoso, mas de um Deus gracioso e de um Deus amoroso está presente, mas ele começa a sua oração dessa forma. Volte mais um pouquinho aí, Jeremias capítulo 32. Daniel estava intercedendo pelo povo, e aqui, a oração de Jeremias, olha o que vou dar só o contexto dessa oração, tá? Antes da gente ler, olha para mim aqui. Jeremias está em Jerusalém, Jerusalém está prestes a ser conquistada, ela está cercada, o inimigo já está levantando montões de terra para poder transpor as muralhas de Jerusalém, ou seja, está nas portas de Jerusalém ser conquistada. Mas Deus manda Jeremias comprar um terreno e lavrar uma escritura. Aí Jeremias, então, essa oração que nós vamos ler, é Jeremias se virando para Deus e falando assim, tá bom, mas por que eu vou fazer isso? Então ele vai começar essa oração a partir do verso 16. Depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Senhor dizendo, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Só até aí.
Pode voltar lá para Mateus. Mas vejam, todas as orações que estão nas Escrituras, antes de fazer qualquer tipo de petição, antes de fazer qualquer tipo de pedido, ou de apresentar qualquer outra coisa, ela faz uma invocação do Senhor, apresentando as suas virtudes, apresentando as suas qualidades, reconhecendo quem Ele é. Então, a oração que Jesus está nos ensinando inicia com o conhecimento de quem é aquele com quem nós estamos falando e com o reconhecimento de quem somos nós em relação a Ele. Então, isso vai nos posicionar. É assim que o nosso coração estará pronto para então entrar na outra parte da estrutura. Nós vimos aqui o como orar. Nós devemos orar sabendo quem Deus é e sabendo quem nós somos em relação a Ele. Se nós só soubermos isso, a chance das nossas orações seguirem a vontade de Deus, seguirem a palavra de Deus, é enorme. Porque nós não estamos nos aproximando de alguém que está ali para nos servir, nós não estamos nos aproximando de alguém que está... que é um mágico, atendedor de pedidos. Se nós soubermos exatamente quem Deus é e quem nós somos, nós vamos orar de modo correto. Então, o como orar está justamente presente nessa invocação que Jesus faz: Pai nosso que estás nos céus. Então, Jesus vai trazer, a partir daí, sobre o que nós devemos orar. E você vai notar que a oração dos filhos, ou a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, ela é dividida em duas partes de petições. Nós temos duas partes, cada uma com 3 petições. As 3 primeiras petições são a respeito de Deus. E as 3 últimas petições são a nosso respeito. Então percebam, olha só: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Então essas 3 petições estão direcionadas a Deus, tem a ver com Deus. Só depois é que ele se volta, então, no verso 11, e diz, então: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, as 3 primeiras petições têm a ver com Deus, e as 3 últimas petições têm a ver conosco. Essa ordem é importante. Então, quando nós vamos começar agora a entender o que Jesus está dizendo sobre o que nós devemos orar, nós já entendemos que as nossas primeiras petições, logo depois da invocação, logo depois do reconhecimento sobre quem Deus é, as nossas petições seguintes têm a ver com Deus. Percebam que ele está pedindo, mas ele está pedindo coisas sobre Deus. Então, a primeira petição que ele faz: santificado seja o teu nome. Então, o desejo de quem se aproxima de Deus, o desejo de um filho de Deus, quando se aproxima de Deus em oração, o que ele mais quer no seu coração, o que ele mais tem desejo, o que ele mais anseia, é que Deus seja santificado. É que o nome de Deus seja corretamente conhecido. Lembra do Salmo 34, quando a gente leu no começo, quando Davi diz: venham, vamos louvar e vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Davi conhecia Deus, Davi sabia das qualidades de Deus, e ele queria que todo mundo também compartilhasse esse conhecimento, todo mundo também estivesse louvando a Deus, por quem Deus é. Então, o primeiro desejo, a primeira petição é justamente que Deus seja conhecido, que o seu nome seja reconhecido. Quantas ideias erradas a respeito de Deus há no mundo?
Quantas pessoas falando a respeito de Deus de maneira errada? Quantas pessoas atribuindo a Deus coisas que não são para serem atribuídas a Deus? Por quê? Porque o seu nome não está ainda santificado. O nosso desejo é que todos estejam, todo mundo, todas as pessoas conheçam a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Todos saibam quem Deus é. Todo cristão genuíno tem no seu coração um desejo ardente de que Deus seja exaltado, que o seu Pai que está nos céus seja conhecido e exaltado. Então, essa petição já vai também, esse modelo de oração, essa estrutura que Jesus está nos colocando, já começa a revelar também coisas a nosso respeito. Nós devemos começar as nossas petições desejando, ansiando que Deus seja corretamente conhecido, santificado seja o teu nome. Segunda petição: venha o teu reino. Um verdadeiro cristão, um cristão genuíno, aquele que desenvolve as bem-aventuranças, aquele que está de fato no reino de Deus, que teve o seu coração transformado, que é sal e que é luz. Não se esqueça que nós estamos no contexto do Sermão do Monte. Essa pessoa, quando se aproxima de Deus, além de ter um desejo ardente de que Deus seja plenamente conhecido e corretamente conhecido, ela tem um desejo ardente de que o seu reino se manifeste plenamente nesse mundo. Por que essa petição? Porque nós devemos pedir, venha o teu reino. Como eu disse no item anterior, sobre santificado seja o teu nome, quantas ideias erradas existem a respeito de Deus? Por que, então, existem tantas ideias erradas a respeito de Deus? Por que, então, as pessoas criam deuses diferentes na sua cabeça? Por que tantas pessoas estão erradas a respeito de Deus? Porque existe um outro reino. Deus não é corretamente reverenciado. O seu reino não está plenamente estabelecido. Isso significa, vamos ver nas Escrituras, que há um outro reino. Colossenses, avance um pouco aí, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1,13 diz o quê? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se você tiver uma tradução da ARA, aí uma outra tradução, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque então, a Bíblia está nos dizendo, está nos mostrando, existe um outro reino. Aqueles que estão em Cristo foram transportados do império das trevas, foram libertados do poder das trevas, do reino das trevas, e foram transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo. Mas se a Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo foram transportados para o reino de Deus, é porque existe um outro reino, onde essas outras pessoas que ainda não foram libertas por Cristo vivem. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer as nossas petições, além de pedir que o seu nome seja completamente conhecido e plenamente conhecido, nós queremos que o seu reino venha e se estabeleça por completo. Porque existe, vamos lá, 2 Coríntios, volte um pouquinho aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler os versos 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha, os que se perdem, aqueles que não estão no reino de Cristo, certo? Verso 4. Nos quais quem? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós precisamos entender que há um outro reino operando por enquanto. E nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, nós, quando nos colocamos em oração diante de Deus, o nosso desejo deve ser de que o reino de Deus se estabeleça totalmente, completamente, em todos os lugares. Esse deve ser um desejo do nosso coração. Quando nós nos ajoelhamos ou quando nós nos posicionamos corretamente diante de Deus, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso pedido, o nosso clamor deve ser que o reino de Deus se instaure por completo. O reino de Deus, ele já veio na pessoa de Cristo, mas ele ainda está sendo consumado. Vamos, Lucas, volte um pouco, o Evangelho de Lucas, o próprio Cristo dizendo. Lucas capítulo 11. Lucas 11, verso 20. Os fariseus estavam acusando Jesus de estar expulsando demônios em nome de Beelzebu, em nome de Satanás. E Jesus responde no verso 20: Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, o reino de Deus chegou, de fato. Mas o reino de Deus ainda está em consumação. Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua vontade soberana, preferiu subordinar todas as coisas a Cristo. E quando Cristo tiver vencido todos os obstáculos, todos os inimigos, então o próprio Cristo vai devolver esse governo para Deus. Guilherme, de onde você tirou isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, avança um pouquinho. Hoje a gente está manuseando um pouquinho mais a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 15. Versos 24 a 28. E então, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 24 até o 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, porque Jesus lembra que Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus? Todo poder me foi dado sobre os céus e a terra. Ou seja, Deus, o Pai, deu a ele toda a autoridade, mas quando vier o fim, ele vai devolver. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, ou seja, o Pai. O Pai não está sujeito a ele. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Então, nós estamos vivendo debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele governa todas as coisas, porque o Pai deu a Ele essa autoridade. Mas quando Ele tiver vencido todos os inimigos, ou seja, o reino, só volta um pouquinho, Deus Pai deu a Ele toda a autoridade, Jesus está governando, ou seja, nós estamos vivendo no reino de Deus. Todo cristão está debaixo do governo de Deus, e o reino de Deus está presente nesse mundo, porque a igreja está presente nesse mundo. Jesus Cristo governa, mas haverá o dia em que Jesus vai destruir, vai vencer todos os inimigos, e aí então Ele próprio vai devolver o reino, vai entregar o reino a Deus Pai, e aí então o reino vai estar plenamente consumado, não haverá mais um reino concorrente, não haverá mais outro reino. Então, quando nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus, venha o teu reino, nós estamos pedindo, primeiro, para que o evangelho chegue em todos os corações. Porque se Jesus está reinando, está governando no coração de todo cristão, quando nós pedimos, venha o teu reino, que o seu reino cresça, que o seu reino se expanda, nós estamos pedindo para que o reino de Cristo esteja em todos os corações. Essa é a primeira ideia quando nós pedimos, venha o teu reino. A segunda petição que está embutida nesse pedido, venha o teu reino, é que nós estamos pedindo, Senhor, volta, Maranata, Senhor Jesus, venha logo e consume todas as coisas. Então nós queremos que o evangelho chegue, que a salvação chegue a mais corações, a mais pessoas, que mais pessoas possam glorificar a Deus, mas nós também estamos pedindo a consumação final. Senhor, venha o teu reino plenamente, destrua todos os principados, todas as potestades, e que não haja mais império das trevas, que haja somente o reino de Deus. Então essa é a segunda petição. E a terceira petição, essa é a mais óbvia. Volta lá, Mateus 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós pedimos que o nome do Senhor seja plenamente conhecido, santificado seja o teu nome. Nós pedimos que o reino de Deus seja plenamente estabelecido, venha o teu reino. E nós pedimos também, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nos céus, irmãos, nós temos apenas uma ideia, mas nos céus existe obediência completa e prazerosa. Os anjos do Senhor têm prazer em fazer a sua vontade. Os anjos do Senhor têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus, e eles estão vivendo em plena e total adoração ao Senhor. A visão de Isaías do trono de Deus, você se lembra? Santo, santo, santo é o Senhor. Os anjos estão louvando a Deus, os anjos estão obedecendo a Deus, estão vivendo em total comunhão com Deus nesse momento. Nos céus está tudo plenamente estabelecido, mas aqui ainda não. Então a nossa petição é que haja então essa consequência, conforme o reino de Deus avança, a vontade de Deus é feita. Quanto mais pessoas estiverem debaixo do governo de Deus, quanto mais pessoas reconhecerem que Jesus é o Senhor, quanto mais pessoas entrarem no reino de Deus a partir do novo nascimento, mais a vontade de Deus está sendo feita nessa terra. Porque os filhos de Deus, aqueles que foram salvos por Cristo, aqueles que foram feitos novas criaturas, aqueles que tiveram seu coração de pedra trocado por um coração de carne, todos esses estarão nessa terra fazendo a vontade de Deus. Então venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pensem como seria o mundo se estivesse todo mundo fazendo a vontade de Deus, se o reino de Deus estivesse plenamente estabelecido. É difícil para nós imaginarmos, irmão, um mundo sem pecado,
um mundo completamente debaixo da vontade de Deus. Mas é isso que nós pedimos: Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o começo da oração, e nós vamos hoje terminar por aqui. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre as petições a nosso respeito. Mas quais são as conclusões que a gente tira dessa primeira parte da oração? Primeiro, nós precisamos perguntar ao nosso próprio coração. Nós precisamos perguntar a nós mesmos: nós temos orado de fato como Jesus nos ensina? Nós temos desejos e anseios em relação a Deus quando nós oramos? Ou nós oramos já indo direto para aquela parte que é a nossa, né? Deus, preciso disso, preciso daquilo, me socorre nisso, me socorre naquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. O que Jesus está dizendo: eu preciso saber quem Deus é, preciso saber quem eu sou, Pai nosso que estás nos céus. E depois ele está dizendo: tenha no seu coração um desejo genuíno de que Deus seja glorificado, de que Deus seja exaltado, de que o seu reino seja estabelecido. Esse é o primeiro e maior desejo de todo filho de Deus. Esse é o primeiro e maior desejo de todo cristão genuíno. Se nós estamos nos aproximando de Deus simplesmente querendo que Ele atenda às nossas necessidades e não estamos preocupados com aquilo que Ele quer fazer nessa terra, nós precisamos nos arrepender e mudar a maneira como nós oramos, para nós entrarmos na estrutura que Jesus está nos ensinando aqui. Veja que nós falamos uma noite quase inteira, estou há quase 1 hora falando e ainda não cheguei na parte onde a gente pede alguma coisa para nós. Então, o tempo bom da nossa oração tem que estar demonstrando o que é o nosso desejo em relação a Deus. Quanto nós queremos que a vontade dele se estabeleça. Segunda coisa, o que mais nos atemoriza? Nós temos mais medo do pecado que está no mundo, porque a gente olha para esse mundo e o mundo é horrível, né, gente? A gente vê os debates, as discussões, e agora toda essa questão que está no Congresso Nacional a respeito de aborto, e eu fico apavorado, porque as alternativas são todas ruins, né? Porque a gente vive num mundo tão mal. E nós estamos falando de crianças de 10, 12 anos grávidas. Isso é uma coisa terrível, gente. A gente ser obrigado a ter que escolher o que vai fazer. O mundo não deveria ser dessa forma. Nós não deveríamos ter que escolher quem vive e quem morre numa situação como essa. O bebê que está no ventre é uma criança de 10 anos que não tem como dar à luz. Mas é isso que nos atemoriza mais? O pecado que está no mundo? Porque, de acordo com a oração que Jesus está nos ensinando, o que mais deveria nos assustar é o fato de que o mundo não está glorificando a Deus. O pecado é algo horrível. O pecado é algo assustador. O pecado é algo que deve realmente, sim, nos escandalizar. Mas não é a maior razão de escândalo. Aquilo que deveria estar motivando mais o nosso coração e mais as nossas orações é que as pessoas conheçam a Deus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal. Jesus, e se você fica de trabalho de casa para ler, todo o capítulo 17, a oração final de Cristo, você vai perceber que ele não fala do pecado.
mas ele fala do conhecimento de Deus. Vamos ler só o verso 3 e o verso 25. Verso 3. Isso aqui é Jesus orando ao Pai, tá? Verso 3. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Santifica o Teu nome. Não é? É como se ele estivesse dizendo, santifica o Teu nome. A vida eterna é que Ele seja conhecido. Agora, verso 25. Pai justo, o mundo não Te conheceu. Então, qual é o problema do mundo, gente? O problema do mundo é o pecado? Sim, mas por que é o pecado? Porque o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Eu, porém, Te conheci. E também estes Te conheceram. Reconheceram que Tu me enviaste. Então, a nossa maior preocupação, a nossa maior angústia, não deve ser por causa do pecado. A nossa maior angústia, ao olharmos para o mundo, deve ser o fato de que o mundo não conhece a Deus. Porque se você pensar numa situação hipotética, onde não haja pecado no mundo, mas ninguém glorifique a Deus, nós estamos com a mesma tragédia. O que é importante é que todos conheçam e adorem e glorifiquem a Deus. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. O pecado é só uma consequência do fato dos homens e das mulheres e do ser humano não conhecer a Deus. Então a nossa maior angústia, embora o pecado seja algo assustador, repito, a nossa maior angústia deve ser o fato de que as pessoas não conhecem a Deus. E essas devem ser então as nossas primeiras petições diante de Deus. E por fim, é isso. A nossa oração, antes de falar de anseios relacionados a nós precisamos abrir o nosso coração e ver quais são os nossos anseios em relação à vontade de Deus. Porque se nós começamos a oração correta, Pai nosso que estás no céu, sabendo quem Deus é e quem nós somos, se nós em seguida entramos com as petições que têm a ver com Deus, a chance da gente errar depois é mínima. A gente erra porque inverte tudo. A gente erra porque não sabe quem Deus é. A gente erra porque não sabe quem nós somos diante de Deus. A gente erra porque quer colocar os nossos desejos, os nossos anseios na frente daquilo que Deus quer fazer. Então, vamos observar essa estrutura e continuar falando sobre isso na semana que vem. Vamos ficar de pé. Pai nosso, Pai amado, Senhor, Criador, Salvador, soberano e misericordioso, o Deus que é dono e sustentador do universo, mas também é nosso Pai. Ó Deus, ensina o nosso coração a Te admirar dessa forma. Ensina, Senhor, o nosso coração a contemplar a Tua beleza de verdade, Deus. Não nos deixe enganados, achando que é algo a respeito de nós, quando na verdade é tudo a seu respeito. O Senhor é o centro do universo. O Senhor é a razão da existência. O Senhor é o bem supremo de todas as coisas. O Senhor é o tesouro. O Senhor é o valor. O Senhor é o bem. É o Senhor. Então, ó Deus, que o nosso coração esteja ansioso, desejoso de Ti, em primeiro lugar. Que o nosso coração, que a nossa oração, que o nosso desejo seja ver a Sua vontade se estabelecer, ver o Seu nome ser anunciado e proclamado, Senhor. Tira os nossos olhos de preocupações menores, de temores menores,
que nós tenhamos, de fato, os nossos olhos, o nosso coração colocados no lugar certo. Para que as nossas orações feitas a Ti sejam orações bem feitas, corretas, não bem feitas no sentido de palavras bonitas, mas de nós sabermos quem nós somos, nós sabemos quem Tu és, e nós sabemos quais são as prioridades. E a prioridade é que o Senhor seja exaltado. A prioridade é que o Senhor tenha a sua vontade estabelecida nesse mundo. A prioridade é que as pessoas te conheçam e glorifiquem o teu nome. Essa é a prioridade, e isso é importante. Não que as nossas petições para nós não sejam importantes. O Senhor também deixou lugar para isso na oração que o teu filho nos ensinou. Mas que nós possamos colocar as coisas no seu devido lugar, para que a nossa oração seja uma oração feita de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Que a tua palavra penetre no nosso coração, que a tua palavra seja escrita no nosso coração, e nós possamos ser diferentes a partir de agora, por causa do conhecimento que vem de ti. Ajuda-nos, ó Deus, eu te peço, mais uma vez. Guarda-nos de todo mal, leva-nos em paz para os nossos lares, e que possamos, Senhor, amanhã pela manhã, ao acordarmos, já colocarmos em prática tudo aquilo que estamos vendo no sermão que o teu filho deu, naquilo que é o dia a dia de um verdadeiro filho, de um verdadeiro servo teu. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.